Olá, estamos começando mais um programa Palavra e Debate e hoje nós estamos concluindo a terceira etapa aí do programa sobre educação, um legado aí para as nossas próximas gerações. Você pode continuar aqui com a gente e sempre participando com e-mail em tela, a palavra em debate, @gmail.com. Nós estamos cadastrando todos vocês que estão enviando e-mails para a gente e estamos também recebendo sugestões, perguntas. É sempre bom ter a participação de vocês. A Bíblia diz que todo o nosso desejo, está escrito em Romanos, se não me engano, capítulo 4, que nós temos a obrigação de dominar os nossos desejos. E eu acho que isso não começa na fase adulta, isso começa na fase da formação. Faz parte desse legado a gente também ter as vias de repreensão da criança. Então, quando a gente, eu bati nos meus filhos, sim, sempre dei tapa no bumbum, tapa na perna, né? Nunca passei disso, mas muitas vezes, tive 3 meninos, muitas vezes foi necessário uma repressão que já tinha passado da fala, já tinha falado, Então, veja bem, eu acho que a dificuldade hoje se generaliza por conta de pessoas que não têm um domínio, pessoas até que são violentas. Então, a gente vê que há abuso dessa palmada. Agora, uma palmada bem dada no local certo, não expondo o seu filho à humilhação na frente de outras pessoas, mas que aquilo venha como uma repressão daquele tipo de mal que é pequeno. Às vezes é uma malcriação, como a apóstola falou, mas hoje a gente cria assim, os filhos como se não tivesse limites. A dor, eu não sei o que a doutora Verusca pensa, falo eu, mãe e pastora, mas a dor ela tem um papel repressor na formação. Então veja bem, nem tudo é permitido pra gente, então às vezes eu vejo assim, todo mundo, não vou bater. Eu acho que tem um momento, tem hora e tem idade. Eu acho que na adolescência isso não vale. Eu acho que essa palmada ela tem que significar uma dor para fazer um controle sobre a criança, não é instinto a palavra, mas sobre aquele desejo que às vezes ela não controla. E nós vemos isso vai para a escola, crianças incontroláveis, pais que não conseguem exercer nenhum tipo de domínio. Mas também uma palmada, ela já não vale para a adolescência. Então, tem um período certo para que a palmada ela seja funcional e traga um nível de repressão. A gente não gosta de falar de reprimir. Não pode reprimir a criatividade. Não pode. Então, a gente vai criando alguns monstrinhos dentro de casa. Então, eu como mãe, não sou psicóloga, como mãe bati, estão todos vivos, foi como massa de pão, cresceram bem. Né? Então a gente tem que saber, mas eu soube fazer a minha parte. É interessante como que os pais eles estão perdidos nessa questão da disciplina, né? A gente vê assim a colaboração da pedagogia contemporânea, o quanto que ela fez refletir a questão da criança, voltou a criança, se voltou às fases da criança, né? Foi a época onde que muitas vezes os teóricos colocam as fases das crianças ali bem pontuada. E isso contribuiu bastante para a questão da educação, tanto escolar como familiar. Só que, por um outro lado, é aquilo que Paulo Freire fala. Paulo Freire é um dos educadores bem conhecidos, né, na pedagogia. Ele fala da tirania da liberdade. Porque, assim, as crianças, a gente acabou absorvendo essa ideia de que as crianças têm que ter a sua liberdade, o seu espaço, de que você tem que respeitar as fases das crianças. E os pais, eles acabaram se tornando prisioneiros dessa tirania da liberdade. Porque é como se a gente, e aí entra também a lei da palmada, é como se a gente não pudesse mais interferir na educação da criança, porque vai causar trauma, porque vai causar chateação, porque vai causar frustração, porque vai até mesmo atrapalhar o desenvolvimento escolar da criança. Não, você tem que respeitar aquela fase, a criança está nessa fase. A gente sabe, por exemplo, a fase da puberdade, que o adolescente ele está naquela fase de ficar contrariando tudo aquilo que os pais falam, né? De ficar naquela fase de se sentirem melhor do que os pais, e tudo isso de se colocar acima dos pais. E aí também você olha lá a fase de 3 a 6 anos, né, que muitas vezes é chamado de personalismo, aonde a criança também está ali negativando tudo, né? Não toda hora, e os pais falam, coloca essa roupa, e a criança fala, eu não vou colocar, eu não quero,
eu não vou fazer. Já pensou se a gente fosse apenas respeitar essas fases e deixar as crianças e os adolescentes fazerem o que eles querem, sem exercer nenhum tipo de disciplina sobre isso, sobre as crianças? Então, o que muitas vezes falta não é só a palmada, não é apenas essa correção física, mas o que falta, no geral, é a disciplina dentro da família. E os pais estão perdidos, eles falam assim, Verusca, e agora, eu faço ou eu não faço? Você, como psicóloga, pode dizer, será que eu vou traumatizar? Será que se eu corrigir? Será que se eu tirar isso? Será que se eu deixar um mês sem televisão? Eu deixei meu filho um mês sem televisão. Sem televisão, sem videogame, sem ir no McDonald's. Deixei. E foi assim, muito importante para ele, o quanto que ele aprendeu nesse período. E eu aproveitei esse período todo e fui mostrando para ele algumas coisas que ele precisaria melhorar, que ele precisaria mudar. Será que traumatizou? Não traumatizou, pelo contrário, ajudou. Tanto medo de traumatizar e se traumatizam com tantas outras coisas, né? Às vezes acho até interessante as pessoas, não fiz isso para não traumatizar. Aí você começa a avaliar uma vida toda de conflitos, marido brigando com mulher, processos de separação, conflitos um atrás do outro, quer dizer, o que... Eu não estou dizendo que aconteça com todos os casos, né? Agora, uma coisa é certa, até um rio precisa, para poder seguir um curso, ter suas margens. Então, quem dirá o ser humano sem elas? A gente precisa de margens para se pautar. Eu diria que dar esse limite é você dar uma margem. Para dizer, ó, até aqui você pode, passou daqui não. Nós temos que entender, né, Ana, que a família é a base de toda uma estrutura, de uma estrutura de educação. É aquilo que a escola vai ensinar no aprendizado, no desenvolvimento da criança, de certa maneira, ela só vai solidificar, ela pelo menos deveria solidificar aquilo que já foi ensinado em casa, né? A gente vê muitas vezes as crianças, elas chegam nas escolas não respeitando a autoridade, não respeitam a autoridade do professor, não respeitam o coleguinha, não respeitam a autoridade da diretoria, do coordenador, quem quer que seja. E a gente vê que isso já é um problema na família. Se existe a escola, ela vai refletir os problemas da família, é isso que eu vejo. Muitas vezes essa dificuldade de respeitar, um exemplo que eu dei da autoridade, é porque dentro de casa não existe esse respeito pelos pais, da autoridade, entender o papel do pai, da mãe dentro da família. Então a família ela tem esse papel imprescindível de ensinar os princípios, né, no caráter da criança, aquilo que é importante. E a gente vê assim que muitas vezes as dificuldades que as crianças sofrem na escola, até mesmo de aprendizado, dificuldade de leitura, dificuldade de sociabilização, é porque ela está passando por algumas dificuldades dentro da casa, né, por falta de atenção dos pais, pela negligência dos pais, não apenas em sentido do ensino, né, formal da criança, mas a negligência da falta de atenção, na negligência da falta de carinho, da falta de cuidados. Então, muita dificuldade que as crianças apresentam na escola é um reflexo da dificuldade que ela tem dentro da família. Não sei se a doutora Verusca poderia ampliar um pouco mais isso. Quando você lida com essas questões de dificuldades, muitas vezes você vai atender alguém que está tendo uma dificuldade de aprendizagem na escola, você vai ver muitas vezes, né, Verusca, a dificuldade está lá na família. E eu penso o seguinte, eu não sei se os ouvintes vão me entender, mas quando nós deixamos de passar o nosso legado, nós temos tendência a criar uma geração, a próxima geração, escrava do nada. Escrava. Porque ela não tem aquela formação, a gente não conseguiu, nesse processo educacional cristão, porque a escola está fazendo o seu papel. Nós estamos falando sobre isso, a escola está lá dando conhecimento científico e nós estamos dando a base do princípio, a base da moral, a inspiração, a formação religiosa, a formação moral. E quando a gente é omisso, quando a gente fica nessa brisa, né? Puxa, foi muito difícil a minha, então agora eu vou dar uma relaxada e fica uma geração meio que sem forma, meio gelatina, esquenta e derrete, né? E perde aquela forma, perde a sua consistência. E aí parece que quando você vai ser assim, parece que você é muito ríspido, mas a próxima geração, se você não cuidar, você vai gerar uma
a outra geração que virá, ela vai ser escrava porque ela não teve uma formação, ela não teve opinião, ela foi criado sem as margens que a doutora estava falando. É muita liberdade sem uma formação. Rio sem margem divide. Ser humano sem margem divide caráter. É muito difícil às vezes as famílias entenderem da importância do exemplo, né? É com o exemplo que você aprende a moral, é com o exemplo que você aprende até coisas básicas de vestimentas. Às vezes a gente vê umas coisas entre os jovens, né? Ou algumas pessoas que perdem às vezes os limites e, sabe, utilizam de determinados perfis e depois reclamam: por que minha vida não dá certo? Por que as coisas não caminham? Porque muitas vezes está tudo travado, porque não teve o exemplo a partir de casa, com a forma, com a educação. É muito complexo. Então, quando se parte realmente do exemplo de casa, tudo fica mais fácil. Mas, infelizmente, como eu disse, a falta de tempo, as situações acabaram ocasionando uma série de problemas, né? Mas nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita. Eu quero compartilhar com você que tem nos assistido toda semana. Esse programa tem alcançado muitas famílias, tem alcançado muitas pessoas e tem abençoado de uma forma extraordinária. E nós precisamos da sua ajuda para a gente continuar nesse programa. Você pode ser o nosso parceiro, você pode ser o nosso companheiro nesse ministério. Venha participar conosco, faça uma contribuição, ligue para nós, entre em contato por e-mail. Nós vamos, com certeza, ver a manifestação do poder de Deus na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. E a gente poderia começar bem o nosso dia com um belo café da manhã, que muitas vezes é esquecido. Um café da manhã, ele tem que ser composto por 3 grupos. Um grupo de carboidratos, um grupo de proteínas e um grupo de alimentos reguladores, que são as frutas, os legumes. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Aqui a gente tem bebidas, tem carboidratos, alguns recheios e frutas. Tem frutas aqui também e alguns legumes aqui que são, na verdade, aperitivos, podem ser usados em até outros momentos do dia, em outras ocasiões. É um aperitivo saudável. Como bebida, a gente tem aqui suco de laranja e 3 sabores de legumes diferentes para a gente acrescentar o suco de laranja e enriquecer esse suco de laranja. Cenoura, couve e beterraba. Esses 3 têm vitamina C, tem efeito antioxidante, assim como a laranja. Então, a composição desses 2 no suco vai ser um potencial antioxidante, melhora a nossa atividade imunológica também. Mas o iogurte também é um rico alimento em probióticos. Probióticos, eles povoam a nossa flora intestinal e melhoram o nosso intestino, melhoram a nossa função imunológica também, melhoram até a nossa absorção de nutrientes. E muita gente não sabe disso. E pode acrescentar nessa salada de frutas um iogurte natural. Aqui tem barrinhas de cereais variadas, são vários sabores, mas é importante, quando for escolher uma barrinha de cereal, a gente escolher barrinhas que não são ricas em chocolate. Os pães integrais, hoje em dia também tem uma vasta variedade de pães com aveia, com linhaça, com diversos grãos, 7, 12, enfim, todos esses pães são muito saudáveis. Aqui, como recheio, a gente tem a opção de queijo cottage, de um patê de atum com ricota. A ricota e o cottage são fontes de cálcio, de proteína, que tem que constar também na nossa alimentação, principalmente no começo do dia. A geleia, essa geleia especificamente é de frutas vermelhas. Frutas vermelhas são riquíssimas em antioxidantes também. O atum que está presente nesse patê aqui é riquíssimo em ômega 3 e é uma fonte barata de ômega 3 e fácil de introduzir no dia a dia. As frutas, nem preciso falar, frutas são ricas em potássio, em vitaminas de todos os tipos. Cada fruta tem uma peculiaridade, né?
Comer é um ato de prazer, é um ato de confraternização. Não deve ser um momento de culpa, um momento em que você se esconde das pessoas para se alimentar. Ou você não se alimenta, você come, na verdade. Então, faça disso uma coisa que acrescenta no seu dia a dia, acrescenta qualidade, acrescenta saúde. Porque, sim, a gente pode se prevenir de doenças através dos alimentos. Então, essa é a minha proposta, que vocês tenham uma boa qualidade de vida e consigam realizar todos os seus sonhos através da alimentação e através de hábitos saudáveis. E agora um momento muito especial da Palavra de Deus. Para a gente estar concluindo o programa Palavra em Debate, você fica com a mensagem especial até o próximo programa, a Palavra em Debate, na quarta-feira que vem. Que Deus abençoe você. Olá, eu sou o Bispo Hélio, da Igreja Comunidade Evangélica Cidade Fortificada. É um prazer estar aqui nesse programa Palavra em Debate. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para que cumprisse na terra a que passais a possuir. Não temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito multiplique na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. E também atarás como sinal na tua mão, e serás por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Que Deus continue a nos abençoar. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela vai refletir, né, aquilo que Deus esperava do povo de Israel. Antes deles entrarem na terra prometida, Deus entrega essa palavra. Né? E eu quero dizer o seguinte, olha aqui, essa palavra, ela é muito pertinente também hoje para nós, os nossos dias. Olha, essa palavra revela aqui nesse texto, né, que o povo de Israel, né, eles iriam entrar na terra prometida, e Deus estava preocupado com a educação do povo daquela época. Eu quero dizer, olha aqui, Deus também, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus, né, na visão dele, a responsabilidade da educação são dos pais. Os pais, sendo exemplo, sendo modelo, sendo exemplar na sua conduta, vai marcar, com certeza, a vida dos seus filhos e da próxima geração. O texto que nós lemos diz aqui: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e multiplique na terra que mana leite e mel. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo, olha aqui, para a gente ter uma boa educação e formar, né, a nossa próxima geração. Olha, se a gente não tiver amor ao nosso Deus, é base. Sem o amor, sem ter paixão pelo nosso Deus, com certeza, essa visão que Deus tem para nós pode ficar muito comprometida. Olha, é importante a gente exercitar, ser exemplo no amor, porque isso vai facilitar o processo da educação da nossa próxima geração. E o texto ainda continua dizendo, aqui no versículo 7, tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Olha, eu quero dizer para você,
né? Olha, na visão de Deus, a educação é responsabilidade dos pais. E Deus está esperando que os pais tenham tempo com seus filhos. Né? Olha, o texto nos diz, olha, que os pais, não só o pai, mas a mãe, né, os dois, têm que ter um tempo, olha, a sentar com seus filhos, né, andando no caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, isso vai exigir tempo, né, para você estar ali formando, né, a vida do seu filho, falando da palavra de Deus, compartilhando com ele, né, trazendo os princípios, os valores que Deus assim planejou. E, infelizmente, nós sabemos hoje que a nossa sociedade, né, infelizmente, não tem tempo. Né, há dificuldade, né, tantas coisas para fazer, né, mas olha, eu quero desafiar a você, né, olha, a se esforçar, né, olha, a você sentar na mesa com seu filho, compartilhar os princípios, os valores de Deus, porque foi esse o princípio que Deus, olha, almejou para o povo de Deus lá no passado. Eles nem tinham entrado na terra prometida, mas já estava no coração de Deus essa preocupação, a educação. Eu quero dizer, olha, Deus não mudou. Olha, Ele está preocupado com a sua geração. Ele quer ver a sua geração, olha, ser melhor, né? E é necessário a gente, olha, ter esse tempo com os nossos filhos. Eu sei hoje que a mídia, as redes sociais, a televisão, tem investido na vida dos nossos filhos. Mas olha, você e eu precisamos ter essa consciência, né? Olha, da gente investir esse tempo, mesmo que seja pouco. Mas olha, envie uma mensagem para o seu filho, né? Olha, com princípios bíblicos. Olha, não esqueça disso. A Bíblia nos diz, olha, que uma geração contará a outra geração os benefícios que Deus fez. Eu quero dizer, olha, que a sua geração será abençoada. Olha, viva debaixo desses princípios. Olha, pegue, olha, essa visão de Deus. Né? Olha, não importa se o seu filho é novo hoje, ou ele já tem uma idade. Conte a ele, olha, aquilo que Deus fez, né, na sua geração, na sua vida, e com certeza você vai marcar a vida do seu filho. Né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né, e eu tenho certeza, né, olha, que Deus está mais interessado do que até eu e até você na educação do seu filho. Olha, se esforce. Né? Eu quero só contar uma experiência, né, que quando eu estava preparando aqui esse rápido compartilhar, eu lembrei que quando eu tinha 8, 10 anos, na minha casa, né, a minha mãe, ela colocava na sala, ela colocava no meu quarto, né, olha, um quadro de gesso que minha tia fazia. E ela pintava. Né, e nesse quadro dizia assim, olha, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ou seja, onde eu entrava na sala, eu lia esse versículo. Entrava no meu quarto, eu também lia esse versículo. Ou seja, marcou a minha vida. Não é quando Deus fala assim, olha, para você estar com seu filho, andando, caminhando, sentado, ao deitar e ao levantar, é porque, olha, você vai marcar a vida do seu filho. Né? Então, olha, que Deus te abençoe, né, no nome de Jesus, que você esteja refletindo aí, né, qual o tempo que você tem dado ao seu filho. Né? Mas, olha, invista no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Foi o tempo que me fez perceber tudo que houve foi só pra eu poder crescer. Maldade, só maldade, o que nos faz se arrepender. Mas aprendi que tenho muito que aprender. Porque eu não sei viver, Jesus não sei viver. Eu não sei viver,
posso afirmar: a história sem Jesus não tem como prosperar. Não adianta querer, nem adianta tentar, pois algo na minha vida sempre tende a faltar. Nem todo dinheiro, nem todo amor preenche a minha alma sem ter o meu Senhor. O Espírito Santo na mão me dá o calor. Eu quero adorar com todo o fervor.